Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Estamos aqui na 5ª temporada, nesse momento gravando a série Todo Talvez é um Não. Fica ligado, assiste os episódios anteriores. E o episódio de hoje, o tema de hoje é Aprenda a Dizer Não. Eu sou Malakini Dias e estou aqui com a banca formada para esse tema Aprenda a Dizer Não, nosso queridíssimo careca brilhante, nosso Vilmar Duarte. E aí, Vilmes, o nosso arquiteto das construções e das desconstruções, o proprietário do vernáculo mais erudito aqui da nossa banca. Fala, Vilmes. Não. Não, é uma tijolada que você dá às vezes. Então hoje você vai aprender um pouco sobre como dizer não. Como que você abre mão de algumas coisas sem você necessariamente ser grosseiro ou ferir as outras pessoas. E também para compor a banca aqui desse tema Aprenda a Dizer Não, já que o Vilmar começou com não, a nossa queridíssima Fer Filipozzi, o brilho do nosso podcast, ela está sempre aqui, elegantérrima para gravar o podcast, porque tem pessoas que só escutam pelos aplicativos e pelos streams de áudio, mas também estamos no YouTube, então você pode nos assistir, fica ligado nisso. Ferzinha, cola na banca. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, para você que nos assiste. Aproveitando a deixa, então, do Malakini, já segue o nosso canal, inscreve-se aí, compartilha, curte, comenta o que você espera desse episódio, comenta no final o que você achou e vem com a gente, vamos desconstruir muita coisa em relação ao não. Será que você sabe dizer não? Uou! Legal, todos nós somos viciados em dizer não, mas a ideia desse podcast é aprender a dizer não para as coisas que realmente podem atravancar e atrapalhar a sua vida. E tem uma coisa muito interessante que o não, ele para nós, muitas vezes, tem um bloqueio ali. Porque quando nós éramos criança, uma grande parte da comunicação entre você, seu pai, você e sua mãe, era seu pai ou sua mãe dizendo não pode, não faz, não vá, não sei o quê. Então, nós temos que desconstruir isso e entender que aprender a dizer não significa que você também vai aprender a dizer mais vezes sim para aquilo que realmente importa. Ferzinha, o que o não tem a ver com liberdade? Bom, eu entendo que não tem tudo a ver com liberdade, porque não... para você dizer um não, você precisa estar muito ciente daquilo para o que você está dizendo não. É uma decisão pensada. Ou, pelo menos, é o que esperamos que seja e é o que a gente vai também bater na tecla, né? De você aprender a pensar mais sobre as suas escolhas e, inclusive, aprender a dizer mais não. Nesse sentido, quando você aprende a fazer essa autoobservação, você sabe com mais frequência o que é que você quer e qual é o direcionamento que você quer dar para as suas escolhas. Então, nesse sentido, aprender a dizer mais não te liberta de muitos sims que você dava antes, apenas por costume, apenas por desconhecimento, por ignorância do que você quer para a sua vida. Então, não pode trazer muita liberdade. Olha que legal, eu estava buscando aqui as nossas anotações do podcast. E com o que a Fer falou, estava ali escrito, né? Que para Fer, o não tem muito a ver com liberdade. E aí eu me conectei com uma música do Renato Russo, do Legião Urbana, em que ele cita numa estrofe que disciplina é liberdade. E o que tem a ver com o não? A partir do momento... Porque ter disciplina também significa aprender a dizer não para tudo aquilo que te distrai, que te atrapalha, que não deveria estar ali, que está ocupando seu tempo. Então, a disciplina, para muitas pessoas que é vista como algo negativo, na verdade, a disciplina é uma liberdade. Então, essa foi a conexão que eu fiz com o que a Fer falou. Você acha que faz sentido, Ferzinho? Faz total sentido, sim.
Aprender a dizer não pra tudo aquilo que não é essencial. E aí, olhando o Careca Brilhante aqui, que é o cara que tá com a gente já... Cara, ele é uma fonte de inspiração pra nós aqui, a gente sempre faz essa brincadeira. Por ele ser o mais experiente da nossa trupe aqui, a gente brinca que ele tá vivo desde antes de Noé e de tudo mais. Mas eu olhei pro Vilmar, no momento que a Fer tá falando, e me lembrei do seguinte... Nós associamos... Vê se você acha que tem a ver. Nós associamos disciplina com algo ruim... Porque no colégio as matérias eram a disciplina disso, a disciplina de matemática, a disciplina de outra coisa. Então a gente meio que associou a disciplina como algo ruim e não como algo bom também, porque associamos a disciplina militar, a não sei o quê. Mas aprender a dizer não na verdade, é um treinamento de disciplina. Total. Além de ser de disciplina, e aí o Malachini colocou a disciplina militar como se fosse algo ruim, né? Se o piá que está lá, ele não for disciplinado de uma forma veemente, o cara vai sair de lá um indisciplinado. E quem não serve, né, não vai servir lá o exército, a marinha, a aeronáutica, enfim, não necessariamente tem aquelas habilidades que ele aprenderia no quartel. Tem gente que odeia isso, tem uma ujiriza, mas nunca serviu. Então não sabe o que é fazer amizade, ou não sabe o que é estar ali numa egrégora bacana. Então não é ruim a disciplina militar também. Não são ruins as disciplinas que nós encarávamos como ruins na escola. Porque senão você não saberia português, não saberia matemática, você seria um indisciplinado, um ignorante. E se você está aí onde está, tem um emprego, principalmente quem tem emprego, você só conseguiu porque você estudou alguma coisa. Ah, tem pessoas que são analfabetas que são fantásticas. Tem. Aprenderam com a vida, trabalharam duro. Você tem que saber. E essa pessoa tem muita disciplina. Se é um pescador, por exemplo, nunca estudou, ele vai todo dia lá, ele aprende como é que funciona a maré, ele dá a cabeçada na quina da parede, até aprender que eu só consigo pescar quando for assim, quando for assado, quando está chovendo desse jeito, quando não está chovendo desse jeito, quando tem nuvens dessa forma. Essa pessoa também é extremamente disciplinada. Uma vez eu comentei uma coisa interessante, né? O camarada, ele era um autodidata, ele nunca estudou. Aí a pessoa falou assim, não, justamente por ele ser um autodidata, talvez ele tenha estudado muito mais do que muita coisa. Eu estava me referindo ao estudo formal, a pessoa nunca foi para uma escola, tal. Ele era um autodidata, a pessoa aprendeu por conta própria, e essa pessoa ela precisa talvez muito mais disciplina do que a pessoa que vai lá para a escola, né? E o gancho que eu queria colocar para você, que acabou que a gente fugiu do viés, era o porquê que as pessoas acham que dizer não ou que ter disciplina é uma coisa que não tem a ver com felicidade. Porque quando a gente fez o nosso bate-papo ali, você tinha citado que Sim, dizer não tem muito a ver com felicidade. E aí? É total felicidade, porque você abre... O dizer não, por mais que a palavra seja negativa, você está dizendo sim para um monte de coisa. Você está dizendo não para aquilo que você quer fazer ou que você não quer fazer, para você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Ou seja, você diz não porque você não quer para poder dizer sim porque você quer. Exato. E quando você diz para o que você quer, isso traz uma felicidade muito maior. Você tem uma vida mais leve, você não se entulha de atividades, você não fica acuado ali porque você assumiu a responsabilidade. Como é que eu digo não para qual? Ou eu não vou dizer não porque senão eu vou ferir o sentimento da pessoa. É uma liberdade tão grande que te traz essa felicidade. E eu gravei um vídeo, vou fazer a propaganda aqui, o merchan. Eu gravei um vídeo a respeito disso em junho, final de junho, começo de julho. Então vai lá no meu canal do YouTube, tem lá o vídeo que fala exatamente sobre como dizer não e por que o não é um caminho para a felicidade. Qual é o seu canal mesmo? Vilmar Duarte. @ Vilmar Duarte no YouTube. Beleza. O Vilmar citou um ponto que nós vamos falar mais pra frente, que é quando a gente diz não ou diz sim para as coisas para não magoar as pessoas. Então é falar disso mais pra frente, que é um ponto muito legal. Queria aproveitar e abrir aqui só talvez para fechar a ideia da disciplina. Mas você quer abrir ou você quer fechar? Vamos. Eu quero abrir um ponto de vista para fechar essa ideia. Ótimo. Vem, Ferzinha! Que eu sinto assim que o ponto em relação a considerarmos disciplina e dizer não como negativo, talvez tenha muito a ver com o objetivo.
quando a gente era criança, por exemplo, a gente, na nossa ingenuidade, na nossa inexperiência, na nossa imaturidade até, a gente não entendia muito bem o porquê de realizar determinadas coisas. Ai, mas por que eu tenho que estudar? A gente não tinha esse objetivo muito claro em mente do que a gente queria para o futuro e do que a gente queria atingir. A partir do momento em que a gente tem essa clareza e esse objetivo muito bem definido, a disciplina, e até conectando agora com a liberdade, a disciplina e o não trazem essa liberdade da gente conseguir realmente entender que ter disciplina e dizer não são bons porque vão trazer felicidade. Elas vão fazer com que a gente consiga realmente chegar naquele objetivo. Sucessinho, galera. Vamos seguir aqui, vamos fazer o trem do podcast andar. Tem uma frase do professor De Rose, do escritor De Rose, que diz o seguinte, sobre disciplina e liberdade, que você sempre deve optar pela liberdade. Quando a disciplina confrontar com a liberdade, você deve optar pela liberdade. Então é muito interessante você perceber que a disciplina, ela realmente ela é importantíssima para você conquistar várias coisas, mas se essa disciplina não tiver atrelada ao que a Fer falou de realização, de propósito, de saber para que você está fazendo aquilo, ela começa a te atrapalhar. Então, a disciplina é a liberdade desde que você consiga entender que ela vai te conduzir a um determinado objetivo, a um determinado resultado. E aí tem uma perguntinha que a gente deixou anotada aqui que eu quero trazer, que é sobre não. Vamos voltar para a parte do não, que senão parece que o podcast é sobre disciplina, né? E eu que puxei esse trem dessa desgraça, dessa coisa aí. Vamos nessa. Tomou? Quais os... Tomou? Tomei! Propaganda do Parmalat, né? Do leite. Tomou! Só para quem tem essa referência, né? Existem muitos tipos de não, certo? Vamos tentar abordar um pouquinho isso para a gente fechar essa primeira parte do podcast, que existem alguns tipos de não. Como é que a gente pode explicar um pouco melhor isso? Existem vários tipos de não mesmo, de acordo com a perspectiva que você esteja analisando o não, né? Então, a maior parte dos nossos não são aqueles nãos socialmente aceitos, que já estão, na verdade, até que quase padronizados pela sociedade como um não. Então, existem determinadas situações que às vezes a gente pensa, sei lá, e é um não automático. Assim, você já quase que não raciocina. Nossa, não. A sociedade inteira vai nessa linha. Mas existem determinados tipos de não que, às vezes, embora eles sejam tidos por padrão na sociedade, no nosso próprio caso concreto, nem sempre eles seriam um não. Se a gente tivesse feito esse estudo, esse autoestudo, tivesse parado para refletir sobre a situação. Então, existem alguns casos em que, às vezes, a gente não quer dizer não. Mas a gente se sente constrangido de dizer sim. Isso ficou pra lá de complexo? Eu entrei numa... né? Não, ela foi no não, que a sociedade, que não sei o quê. Não, dá um exemplo desse negócio, senão a gente pode imaginar. Nossa, não, ficou, vai lá. É que existem vários exemplos, até você vai trazer exemplos, né, mais polêmicos, talvez. Ai, já dando spoiler. Já dando spoiler. Os exemplos que eu consigo pensar, por exemplo, são... de repente, existe... O que é um não socialmente aceito e um não que a sociedade não aceita? Acho que esse é o ponto que você abordou e que talvez ou se o Vilmar pegou alguma, a gente pode martelar um pouco isso. Eu citaria até o que eu falei aqui, né? O Malachini falou que as pessoas acreditam que a disciplina do militar e que não sei o que é algo ruim, né? Que associa a algo ruim. E eu falei que não é. E aí isso acaba sendo uma polêmica, porque as pessoas elas tendem a ir pelo efeito manada. Então o que a sociedade normalmente está dizendo não, e às vezes é um não da moda, as pessoas tendem a não questionar. E eles simplesmente dizem não, por exemplo, para o militar, achando que aquilo é algo ruim sem pensar a respeito. Eu não estou defendendo se é militar ou se não é militar, tanto faz. E se você discorda de mim, coloca nos comentários, dá o joinha ou dá o não joinha. Fique à vontade, mas comente, fala a respeito. É legal o ponto de vista divergente. E eu não estou colocando aqui uma defesa veemente, né? Eu tenho as minhas convicções, espero que você tenha as suas e que você também não vá pelo efeito manada, dizendo não para tudo apenas porque seu grupo acaba dizendo só para manter o pertencimento, né?
Eu traria como exemplo aqui o caso do relacionamento aberto, por exemplo. Também. Relacionamento aberto é algo que a sociedade, como padrão, já diria não, né? Se você for conversar com a maior parte das pessoas e comentar sobre relacionamento aberto, isso é um tabu. As pessoas vão dizer, nossa, não. E metade não delas mesmo? fazem. E metade delas fazem. Por isso que não é legal conversar com a sociedade. Não, elas não fazem, né? Não de forma aberta mesmo. Mas, enfim, se você for parar para pensar, muitas vezes é possível que você tenha uma inclinação para um sim. Então, é nesse sentido, assim, que existem nãos que são aceitos na sociedade, mas quando você para refletir um pouco mais, talvez não seja. Acho que a gente vai ter que gravar um podcast sobre disciplina e um sobre relacionamentos, e aí entrar no tema relacionamento aberto, ética, né? É Porque a verdade. ética Sim. do... Bom, mas Legal, é legal. Um legal. tema, vamos anotar. Mas olha que interessante isso, do não aceito pela sociedade. Eu acho que tem muito a ver com entender a ideia do sim. Vamos tirar do não, então, para colocar um pouco de luz aqui. Que seria, nós muitas vezes dizemos sim para coisas que nós não estamos muito afim de fazer, porque é mais bem visto pela sociedade. E aí, quando você aplica o não, então vou dar o exemplo da bebida. Eu não bebo nada de álcool há praticamente 20 anos. E por muito tempo foi difícil nos churrascos, nas festas de família, de final de ano, de Natal, virada, ano novo, todo mundo lá com champanhe, brindando. Então, aquele não, dizer não, eu não bebo, ele sempre era, as pessoas todas ao redor olhavam e falavam, nossa, mas nem para fazer o brinde, você é muito radical, ou não sei o quê. Então, muitas vezes a gente diz o sim, a gente aceita a bebida, a gente aceita, sei lá, o cigarro, porque toda a rodinha ao seu redor meio que lhe induz a isso. Então, muitas vezes nós dizemos sim para algumas coisas que deveríamos dizer não para... Aí vem uma questão que é interessante. Como é que a gente foge disso? Você tem que ter os seus valores muito claros. Se você tiver o que é valor para você, você vai dizer não e vai estar tranquilo, por mais que as pessoas ao seu redor elas vão se contorcer, né? Acho que esse é um ponto legal. Seguimos. Eu vou conectar já com a minha própria história, então. Recentemente eu... Outra referência. Senta que lá vem a história. E eu que sou das Aí você antigas. pode colocar aquele desenho, aquele negócio do Castelo Rá-Tim-Bum, da pessoa correndo pro sofá, sentando e o... Vai, conta a sua história. Recentemente... É de relacionamento aberto? Não, então essa a gente não quer saber. Não, esse daí não. Vou Conta frustrar outra. vocês, então. É uma história um pouco mais... pé no chão. Vai. Recentemente eu apresentei uma palestra para a banca de formação aqui na escola. E ela tem, eu vou trazer um pouco porque ela tem bastante a ver com isso que estamos falando sobre aprender a dizer não. É um pouco da história da minha vida. Por muito tempo eu era muito baladeira, eu frequentava festas e bebia. Essa situação que o Malachini acabou de comentar era a minha pessoa em vida. E depois de algum tempo, por alguns bons meses, eu fiquei tentando mudar esses hábitos e essas situações. E eu senti na pele como é difícil conseguir dizer não quando todo mundo ao redor está dizendo sim e eu estava inserida naquele contexto, era o meu grupo de amigos. Então, dizer não para essas situações é muito difícil. E eu acabei daí precisando de bastante autoconhecimento, autoobservação para entender que aquilo não fazia mais muito sentido para mim e optar por, de fato, dizer não para aquilo. Foi então quando eu comecei a realmente ter mais propósito, mais disciplina no meu não. E daí eu queria justo contar essa história porque como é que eu consegui sustentar esses nãos? Tendo que tomar escolhas e decisões que na hora não eram muito agradáveis e que tiveram consequências. Então eu acabei de fato me afastando de certas amigas, porque eu comecei a sair menos com elas para conseguir dizer esses nãos. E ao mesmo tempo eu comecei a frequentar mais a escola, a começar a criar um novo círculo de amigos que também diziam não para aquelas situações. E isso tornou mais fácil e mais, digamos que, possível de conseguir sustentar esses nãos. Mas eu estava disposta a pagar esse preço na época. Então, existem alguns
algumas situações que vão trazer um preço pra gente, né? Então, dizer não vai te custar, sim, ter que dizer não para determinadas ações que você quer naquele momento. Às vezes você quer, mas você precisa dizer não para atingir um objetivo maior. Será que você está disposto a pagar o preço? Enquanto estava falando, eu estava buscando uma referência aqui e não consegui encontrar, então depois eu procuro melhor no Google. Mas tem bastante a ver com isso que você estava comentando, de você, num dado momento, o que acontece? Se você vai contra a maré, toda a maré está indo numa direção e você está remando contra a maré, a tendência é que você desista. Porque a maré, ela tende a ser mais forte, né, que você. Agora, se você consegue remar contra a maré, então no início, quando você começa a remar contra a maré, você é um louco, você é uma pessoa... e depois você vira um gênio. Então, muitas vezes isso acontece. O que eu quero dizer? Que é muito mais difícil você dizer um não para aquilo que está todo mundo dizendo sim. Não sempre está correto também, óbvio, né? Mas nesse caso, você queria mudar de grupo, você queria mudar de hábitos. E aí, todo mundo tem aquele conjunto de hábitos, então para você ser a pessoa que não tem aqueles hábitos, é muito difícil. Por isso que quando alguém quer parar de fumar, ela precisa parar de conviver com quem fuma. Porque senão é muito difícil você dizer não para aquilo que está todo mundo dizendo sim. Então, achei muito legal. Se você for buscar as teorias relacionadas à mudança de como nós vemos o mundo, né? Quando surgiu a teoria de que o Sol e não a Terra era o centro, cara, era uma pessoa dizendo isso contra todas as outras que diziam que não. E essa pessoa foi tida como louca por muitos anos. E hoje, aí a gente endeusa, a gente cita Galileu, cita Aristóteles, tudo, uau. Mas na época que a pessoa foi dizer, não, galera, tá errado. Não é a Terra, é o Sol. Então era uma pessoa dizendo não pro status quo. E essa pessoa foi perseguida, martirizada, né? Quantas pessoas foram apedrejadas, queimadas? E aí hoje em dia a gente vê, então tem que estar ligado nisso, que às vezes dizer não, porque a Fer falou, contra todo mundo tá dizendo sim, você tem que não só ter coragem, mas você tem que estar pronto para aguentar o tranco. Então, eu vou dar uma dica aqui. Tijolada ou dica? Mais uma dica suave. Não reme contra a maré, em hipótese alguma. Aconteceu comigo uma situação muito similar à da Fer. A minha cardiologista falou, ou você muda seus hábitos, ou você não vai viver muito. Você vai deixar minha amiga viúva, já contei essa história em algumas vezes, você não vai ver sua filha nascer. Aquilo mexeu tanto comigo que eu mudei o dia do Clube do Whisky. Melhor, no dia do Clube do Whisky, eu coloquei uma outra atividade. Eu falei pra turma, cara, eu não consigo mais ir no Clube do Whisky. Aí o pessoal, muito amigo, o que eles fizeram? Mudaram o dia. Então eu não tive condições de dizer não naquele momento. Mas eu já estava com aquilo na cabeça. Então eu falei assim, eu não vou dizer não. Então quando você tiver uma situação em que você precisa sair da manada, continue remando a favor da maré, mas vá indo em direção à margem. Saia do rio, saia do rio, saia da água, né? Você não fica ali junto com a manada, né? Você sai ali da manada e pela margem você vai para o caminho que você escolheu. Porque se você dizer não, você pode ferir os sentimentos das pessoas e você precisa ser político para não fazer algo forçado. Então vai indo em direção à margem, na mesma direção que a maré está indo, né? Para você não precisar se esforçar tanto. Talvez fique mais fácil. Essa dica é muito valiosa de você tem que conseguir usar a força da maré a seu favor para as transformações que você quer. Você trouxe isso na aula passada, no podcast passado, falando da vela, né? O vento está sempre ventando Sêneca, né? Que você vai para o lado que você quiser. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde quer ir. Então, você primeiro tem que fazer aquilo que a Fer comentou a respeito do não, da disciplina da escola que ela citou, que se você sabe o porquê ou se você sabe o para quê, se tem um propósito, fica mais fácil dizer sim ou não. Se você não sabe nada, você fica meio perdido, né? E aí entra um ponto muito legal que é nem sempre nós estamos dispostos, aí é que vem o ponto que o Vilmar falou, de remar contra a maré. Eu entendo a dica que o Vilmar deu de ir a favor da correnteza, mas existem alguns momentos na vida
E aí na matemática eles chamam isso de ponto de inflexão. Tá? Na matemática, esse ponto de inflexão é muito interessante, você depois vai buscar isso, mas nós podemos trazer para a vida prática, que é o ponto de inflexão é assim, algumas decisões na vida você vai ter que realmente ou remar contra a maré ou mudar radicalmente. Por quê? Porque em alguns momentos esse ponto de inflexão é assim, cara, você vai precisar fazer essa mudança, daí ele vai ter um decréscimo para depois ter o momento da subida de novo. Então, no ponto de inflexão, você tem que ter a coragem de dizer não, mas não é para tudo, para aqueles assuntos mais importantes, senão você vai ficar ofendendo as pessoas ou perdendo amizades, porque você quer dizer não e na verdade aquele não nem era tão importante, né? Então, acho que tem os tipos de não que a gente vai abordar, a gente estava falando, né? E isso é muito legal de entender que muitas vezes você tem que estar... vale a pena? Eu estou disposto a... Acho que a questão é, eu estou disposto a pagar esse preço? Sim. Eu estou disposto a pagar o preço? Então, se você está disposto a pagar o preço de remar contra a maré, saiba que vai ter um custo, mas que talvez o seu valor, o seu ponto de vista seja mais forte, você tem que fazer isso, né? Mas você tem que estar disposto a pagar o preço. Às vezes é questão de momento também. Às vezes você tem muito bem definido o seu objetivo, e você sabe que em algum momento você vai ter que pagar o preço de dizer não para conseguir alcançar esse objetivo, mas você ainda não está nesse momento. Então, acho que também tem isso. Às vezes você precisa dessa construção interior. E ir trabalhando o seu interior e a sua autoconfiança e a sua autoestima para que chegue esse momento em que você precise dizer não, mas ele não seja também tão custoso internamente para você. E o que vale mais a pena, então? Dizer não para tudo ou dizer sim para tudo? Diga sim apenas para as coisas que você realmente tenha como objetivo. E para isso você tem que ter um objetivo. Uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa faz faculdade à noite e aí você convida a pessoa para balada, ela vai ponderar. Ela vai ponderar. Será aquela matéria é importante eu ir? É importante eu ir na balada? Se eu tenho prova, é fácil dizer não, porque senão eu vou perder a prova. Então você já tem algumas configurações que você já diz não normalmente, mas você precisa ter esse objetivo mais claro, né? Esse ponto de inflexão que o Malachini trouxe, trazendo para uma figura mais visual, a aeronáutica utiliza bastante, né? A curva do piloto morto, né? Que se você não fizer a inflexão num ponto exato na tua vida, você vai passar por aquilo, você perde a oportunidade. No caso do piloto, ele morre, né? O avião não vai ter sustentação para ele arremeter e vai direto para o solo. Então você precisa entender esses pontos na sua vida, ter claro os seus objetivos, para você não depois acabar se perdendo só nas baladas e você não vai terminar a faculdade nunca. Eu conheço gente que está há 20 anos na faculdade, né, e não quer se formar, né, porque tem lá suas vantagens. Então a gente precisa amadurecer, crescer, virar adulto. Tem boleto para pagar sim, vai ter que pagar, não tem escapatória. Boleto para pagar é muito cringe, viu, Mar? Mas quem que não é cringe? Só não é cringe quem é sustentado por papai e mamãe, né? Fer, e aí a Fer colocou sobre isso, sobre dizer sim ou dizer não. Fala aí, Ferzinha. Eu concordo muito com o que o Vilmar trouxe, de ter muito bem claro o seu objetivo, porque isso, claro, facilita os seus nãos. Mas eu sinto também que dizer mais sim ou dizer mais não tem uma regra matemática. Não existe, né? Depende do seu momento de vida. Às vezes você está num momento mais disposto a se abrir também às oportunidades da vida e, enfim, dizer mais sim. E tá tudo certo? E tá tudo bem também. Então, vai sempre desse autoestudo constante. Sobre dizer mais sim para tudo, eu vou citar aqui, já queria ter citado isso no podcast anterior e esqueci de deixar anotado para falar nesse, sobre aquele filme do Jim Carrey chamado, acho que a tradução em português é Sim, Senhor, em que ele conhece um guru de uma seita e aí esse cara vai ensinando ele a dizer sim para tudo, a dizer mais sim na vida, porque também tem a questão de você, de repente, aprender a dizer não, você começa a dizer não para tudo, as portas param de abrir, porque a pessoa te convida para sair, você não vai, a pessoa te chama para assistir um cinema, você não vai, a pessoa fala que vai ter uma palestra não sei o que, você não vai. E também tem um lance que se você diz não, você
não mudar a sua rotina, também você não constrói novas possibilidades de conhecer alguém diferente, de ler um livro de um autor que fala sobre um ponto de vista diferente do seu. Então, dizer não para tudo também vai atravancar a sua vida. Traz prejuízo. Traz prejuízo. É claro que você tem que dizer não para as coisas que vão te tirar do teu caminho, né? Mas de vez em quando você tem que ter a pitada do sim para ter uma nova oportunidade, para ter uma nova perspectiva. Mas nesse filme, ele entra nessa seita e ele, como um louco, começa a dizer sim para tudo. Aula de violão, sim. Aula de alemão, sim. Saltar de paraquedas, sim. Aprender skate, sim. Não sei o que, sim. Quando ele vê, ele tá dizendo sim para tudo. Positivamente, no filme, mostra que ele saiu de um cara rabugento, que estava infeliz, e começa a se tornar um cara feliz, conhecer outras pessoas, mas ele entra no extremo. Vale a pena ver o filme, tem uma sacada ali, que até o guru fala pra ele lá, esse falso guru da seita, fala, não, você entendeu errado. Você pensa um pouquinho antes e daí diz mais sim do que não. Então acho que essa sacada, de dependendo do momento da sua vida, também é importante estar ligado. Olha lá o que vai acontecer aqui agora para quem tá acompanhando a gente pelo vídeo. Se passaram 30 minutinhos da nossa ampulheta, então a gente vai entrar na reta final aqui. Jamais ela pode correr até o fim de novo. Legal. Ok, vamos seguir aqui. Peguei as anotações novamente para a gente seguir a nossa linha de raciocínio do que a gente programou para o podcast. Como fazer, então? Como fazer para aprender a dizer o não de uma maneira em que te viabilize o sim para o que realmente importa? Você trouxe a questão dos valores antes, né? É tão importante você ser honesto com você mesmo, ser honesto com as pessoas com quem você está lidando, com quem talvez você tenha que dizer não. Se você talvez tenha que dizer não, é um não dobrado, né? E dizer que simplesmente que você não pode. Você não precisa ficar se justificando, ficar inventando desculpa. Pior ainda é você inventar coisas, né? Você não está sendo honesto. E aí depois, para manter aquela mentirinha, o esforço é tão grande, vai te trazer tanta infelicidade. Ah, mas eu nunca mais vou encontrar com a pessoa. Não necessariamente, né? Depois você encontra com a pessoa e você tem um deslize, você não lembra mais daquela mentira que você contou, já era. Então seja honesto. Ó, eu tô desesperado aqui porque eu dei uma olhada aqui no meu celular em quanta coisa a gente anotou pra falar e já terminou o tempo. E agora? E agora? Agora curte, compartilha o vídeo, segue, dá o like, entra no Spotify, coloca 5 estrelinhas lá também, entra no YouTube, cadastra, bora fazer esse podcast andar e chegar em mais pessoas. Vamos nessa, vamos correr aqui, respirando pelas narinas. Isto. Olha só que interessante. Tem uma anotação aqui que eu acho que é legal, que em algum ponto a gente chegou nisso aqui, que a Fer colocou assim. E agora? Não procuram base para sustentar, aí era sobre a egrégora, né? Isso, onde você vê que as pessoas mais erram em dizer não ou dizer sim. Eu queria só voltar rapidamente no ponto de como fazer, porque daí isso vai linkar com o como sustentar ou não. Eu sinto que tudo parte do autoconhecimento. Então, voltamos para a linha base dessa nossa 5ª temporada de episódios, né? Estamos focando em autoconhecimento, é um dos pilares. E autoconhecimento é a base para você entender o que é que você realmente quer, quais são os seus valores, ter muito bem definido na sua mente aonde você quer chegar. Então, partimos desse pressuposto de que você precisa se autoconhecer. Se autoconhecendo, você consegue daí entender o que vai, para que você vai dizer não e para que você vai dizer sim. Entendendo tudo isso, onde as pessoas mais erram, elas tentam dizer não lutando contra a maré, isso que a gente acabou de comentar, e muitas vezes, para você conseguir sustentar esse não, bastaria você procurar pessoas que dizem mais não para essas coisas que você quer dizer não e mais sim para as coisas que você quer dizer sim também. Então, de repente, mudar o seu círculo de amizades seja o caminho para você conseguir sustentar esse novo estilo de vida, talvez, digamos. Isso tem a ver com a egrégora, né? Então, uma boa dica de como melhorar a sua performance para dizer mais vezes não para as coisas que te atrapalham e que depois você fala, pô, por que eu aceitei esse projeto? Ou por que eu
continuam indo naquele lugar, ou porque a gente não consegue dizer não muitas vezes, né? Vai dizendo sim para várias coisas. Então, uma das dicas mais valiosas para mim, que realmente fez muita diferença na minha vida, é ter um mentor. Você ter uma pessoa que tem uma visão mais para frente, uma pessoa mais que tem uma visão a mais da vida do que você, mais visionário, mas não um visionário apenas, uma pessoa que ela tem mais experiência de vida também e que ela tenha mais informações sobre aquilo que você está na dúvida. Então, muitas vezes nós dizemos sim para uma proposta ou para qualquer coisa porque nós não temos todas as informações do quanto aquilo vai nos custar de tempo, de empenho, de dedicação, e a gente acaba dizendo sim. E também nós dizemos, não dizemos, às vezes a gente tem que entender que você precisa buscar mais informações antes de também dizer não. Porque senão você fecha uma porta de um projeto porque você achava que era uma coisa, você estava carente de informações. Aí você troca uma ideia com o seu mentor ou com uma pessoa que entende mais daquilo e você fala, não, vale muito a pena, vou fazer. Ou o contrário, cara, uma baita roubada. Diga não o mais rápido possível. Diga não e segue com a sua vida, né? E fazendo um laço com tudo isso que você disse e o que a Fer havia trazido antes, a questão da... Vamos voltar lá na disciplina, né? Boa! Ou do porquê dizer não para algumas coisas é importante e por que na escola você não tem muita opção, porque você está sendo tutorado pelas pessoas que pagam boleto, né? Você é uma pessoa descolada, tal, que você não paga nada, tal... Mas você é sustentado por alguém que tem uma visão um pouco além da sua. Por isso que você não paga nada ainda. E ele está acreditando que seu futuro vai ser brilhante. Seu pai, sua mãe, são referências para você. Ou você respeita seus pais, ou você vai respeitar alguém em algum momento de uma forma forçada. Você escolhe, você pode escolher as pessoas, mas não enquanto você é criança. Você que é menino, menina que está escutando a gente, escute seus pais, porque eles estão te dando uma lição valiosa. Eles são os mentores, esses mentores que o Malakini está trazendo aqui para você. E ali você não tem escolha mesmo. Ou você os escuta e segue um caminho que eles estão te direcionando, ou você depois vai enfrentar algumas consequências, não necessariamente com eles. Tá? E o que a Fer havia trazido da egrégora, é muito difícil você brigar com a egrégora, né? E para isso uma dica é você estar consciente desse sentimento seu de pertencimento. Por isso que você não consegue dizer não para muitas coisas. Para você dizer não, você precisa estar ciente que você vai abrir mão daquele grupo. Você vai dizer não para aquele grupo que talvez te rechace, que não queiram mais você ali naquele meio. E aí você tem que estar muito bem com isso. Para isso precisa um pouco de maturidade emocional. A grande sacada é entender o seguinte: dizer não para algo significa abrir possibilidades do que você vai fazer com aquele tempo, ou, né? E dizer sim também significa que você escolheu, que você fechou várias outras oportunidades. Então, você tem que pesar isso, tem que aprender a pesar. A grande sacada do podcast aqui, então, seria, nós queremos aprenda a dizer não. Então, como é que eu aprendo a dizer não? Bom, primeiro você tem que entender que toda e qualquer escolha significa que você excluiu todo o restante de possibilidades. Mas que o que mais nos aprisiona é o seguinte: talvez naquele momento que você decidiu algo, você tem que entender que você pode reverter, você pode mudar de decisão, você pode redirecionar o seu barco, o seu leme, a sua vida, porque a vida segue caminhando. Então, às vezes, as pessoas ficam presas a uma decisão. Ah, não, mas eu já disse que eu ia. Agora eu tenho... Sim, manter a palavra é uma coisa muito valiosa. Manter a palavra é uma coisa muito valiosa. Mas você tem que entender também que muitas vezes você pegou mais informações no meio do caminho, agora você tem que mudar o barco, mudar de direção. Para você aprender a dizer mais não, você tem que aprender a aceitar o não das pessoas. É esse o ponto que eu quero chegar para a gente fechar o podcast. Você está disposto a receber um não? Porque eu acho que se você aprender a trabalhar isso, a melhorar a sua resiliência, a trabalhar aquilo que o Nassim Taleb colocou lá no Antifrágil, como realmente, se você trabalhar a sua antifragilidade, a sua resiliência, para aprender a receber mais vezes um não, você também vai ganhar a liberdade de dizer mais não. Porque
também não podemos ser hipócritas, né? A gente quer dizer não para muitas coisas, para muitas pessoas, mas daí quando dizem não pra gente, não, daí eu fico chateada, magoada, também não dá, né? Precisa ir de um trabalho de gestão emocional. Eu sinto que aprender a dizer não e aprender a receber nãos está muito ligado à gestão emocional. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as nossas emoções, porque, claro, receber um não vai gerar ali um desconforto, né? A gente, naturalmente, geralmente não gosta de receber nãos. Então, tem que aprender a sentir esse desconforto e lidar com ele. E nada melhor do que reprogramação emocional na veia para conseguir lidar com esses desconfortos. Eu quero trazer a imagem da sua avó. A minha vozinha tão querida. Sua vozinha querida, que ela faz aquele biscoito que você ama. Biscoito de chuva. Vozinha. O bolinho de chuva. Vai, dona Bolinho, Dercila. bolinho. Dona Dercila, Faz onde você bolinho de estiver aí, chuva. dona Dercila. A minha fazia sonho, né? Uhum. Sonho. Ela fazia o sonho lá, bem frito, com bastante doce de leite dentro. Ai, vimos que fome. E aí ela passa aquele pote cheio do docinho que ela fez com tanto carinho e ela te oferece. E aí você fala, não, vó, obrigada. Ou obrigado. Você não está dizendo não para sua avó. Você ama sua avó. Você só não quer o doce. É isso. O não que você vai receber pode ser até que te machuque. Mas se você aprender que aquele não é para você, e sim para aquilo que você pediu para a pessoa, ou atividade, ou o que quer que seja, ou convite, aceite. Se minha avó me oferecesse um eu pegava 2. A bacia inteira. O que eu achei legal a analogia que o Vilmar fez pelo seguinte, porque muitas vezes é tão mais atrativo você ceder e dizer o sim, porque você só está vendo ali a realidade do momento, né? O cérebro humano, ele é um cérebro muito primata nesse sentido. A gente tem dificuldade de enxergar a longo prazo. Então, a gente é muito mais imediatista. A gente pega aquele doce que satisfaz, mas aí atrapalhou o processo que estava fazendo de, sei lá, de regime, de treinamento, de tudo. Mas eu pegaria 2 e se alguém falasse que faz mal, eu lembraria daquela história... Pegaria outros 2. Aquela história que a gente já escutou muitas vezes, que é, não faz mal não, me dá isso aqui, né? Me dá que eu vou comer 2. Mas acho que esse ponto que a gente entrou aqui, que é, cara, você quer dizer mais não. Então você precisa saber um pouco mais do que você quer da vida, e isso é muito difícil. Ter uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, tipo, onde é que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, não só de lugar, como é que você quer estar de saúde, de gestão econômica, gestão emocional, relacionamento, e aí lugar do mundo, onde é que você quer estar daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, para daí você saber se isso é sim ou se isso é não. Então, autoconhecimento, né? Acho que é o ponto que a Fer colocou. E você tem que aprender a receber um não sem ficar ofendido. Vou dar um exemplo aqui muito bacana, que é quantas vezes você já foi numa festa, num casamento, numa reunião que você não queria ir, mas você foi porque senão a pessoa ia ficar ofendida que você não foi. Então você tem que aprender vai ter a minha festinha de aniversário de 3 anos do meu filho. Cara, tudo bem se a pessoa dizer não, olha, eu não vou, porque eu não... festa de criança não sou feliz, não gosto, qualquer coisa assim. E aí você fica ofendidíssimo, não veio na minha festa. Para com essa criancice. E tem outra coisa. Se a pessoa não foi no seu aniversário, se a pessoa não foi na sua festa, ela não foi no seu jantar, e ela disser pra você que estava sem tempo, não, ela priorizou fazer outra coisa. Para ela era mais importante fazer outra coisa do que ir na sua festa. E pronto, aceita. Fica feliz com a pessoa, porque pelo menos ela teve coragem de não ir. E todos os outros que foram disseram, não, que legal. E na verdade eles estavam a fim de fazer outra coisa. A gente tem que aceitar. A gente tem que aprender. Essa é a tijolada. Na testa. Não. Para de ficar ofendidinho. Deixa que cada um faça as suas escolhas, né? Assim como você quer fazer as suas próprias escolhas. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma festa, sei lá, do meu sobrinho pra ir, mas eu não queria ir daí, mas acaba indo. Não, mas não queria ir, não vai. Agora começou a ficar bom o podcast, a gente tem que acabar? Não, a gente começa daqui agora. Agora que engatou, que Vamos embalou, que tudo. É isso. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Seguimos nessa linha do todo
Talvez é um Não, é essa série que nós estamos gravando. Fica ligado que tudo isso tem uma base ali que é o livro Essencialismo e tem muito a ver do que a gente ensina de propósito, de autoconhecimento, meditação. E nos acompanhe nas redes sociais, acompanha a feira onde mesmo? @ferfilipose. Segue aí. E o Vilmes aonde? No Instagram, @vduartepro. E eu aqui também no YouTube ou no Insta, malakini.dias. Vamos nessa, galera. Até. Valeu!